Olha aí, meu amigo, que maravilha! Que gracinha que tá a inflação no Brasil. Pois é, 0,56% no mês de março, de acordo com índices oficiais, de acordo com o IPCA, lá do Márcio Postman. Isso aqui é depois daquele tratamento, depois da maquiagem do Márcio Postman, aí a gente tem esse número, que é uma catástrofe completa. Em matéria de controle inflacionário, caramba, a gente está com uma Selic caminhando para 15%, tendo uma inflação como essa aqui no mês. Ah, mas desacelerou em relação a fevereiro, mas é claro, o resultado de fevereiro foi brutal. 1,31%, não tem como ter uma inflação regularmente nesse patamar. Se tiver, eu já falei isso aqui em outro vídeo no canal, se a inflação no Brasil ficar ultrapassando 1% todo mês, meu amigo, vaza daqui, some do Brasil porque o país acabou. Isso aqui chega a ser um respiro de alívio, que não dura muito, é claro, porque a gente começa a fazer as contas e vê que, na verdade, o acumulado da inflação está um desastre. Olha, inflação anualizada vai a 5,48%, um ponto percentual praticamente acima do teto, do máximo que se poderia esperar da inflação dentro da atual meta. Uma coisa completamente descontrolada e que se deve aqui principalmente aos alimentos, né, que são tratados aqui mais uma vez como os vilões. Pois é, meu amigo. Isso aqui é para ferrar o mais pobre, sem sombra de dúvidas. Para variar, vai sobrar para o mais pobre pagar essa conta. Vamos falar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olhando os gráficos aqui no Twitter a respeito, né, da inflação, você pode me seguir aqui também. Olha só, quintessência, procura aí que você acha, encontra. Eu sempre posto coisas diferentes por lá também. Aliás, hoje eu vou postar ainda um negócio pessoal aqui, que eu nunca falei publicamente não, mas que é bem interessante sobre a minha própria vida, né? Uma curiosidade apenas, a qual eu tive acesso novamente hoje, e acho que vem a calhar, combina bastante aqui com o conteúdo que eu produzo, mas divago. Aqui está o dado da inflação anualizada, né? Aqui a gente tem no The Investor a inflação no mês e a inflação anualizada. Então veja, aqui também é interessante para ver. Esse gráfico a gente pode perceber o quanto que isso disparou agora no governo Lula nos últimos meses. Veja aqui que de janeiro, né, tava numa queda aqui que o Márcio Postman deu aquela colaborada, mas está parecendo o gráfico do dólar, né? Tem subidas e descidas, mas a cada nova subida e descida o patamar fica mais elevado. Olha, a inflação só subindo. Lá em abril, né, chegou a 3,69, estava oscilando abaixo dos 4% no começo do ano passado, chegou ao teto da meta em julho, depois deu uma aliviada, subiu e agora, meu amigo, tá? É o Monte Everest que está subindo aqui de fato. E aí a gente vê aqui a comparação entre a inflação anualizada e a inflação mensal. Aqui embaixo, né, a gente tem, embaixo aqui da minha cadeira, deixa eu virar, isso, aqui 0,56 no mês de março. Você pode ver que há uma queda considerável em relação a fevereiro, mas lembre-se, isso aqui é imposto em cima, aliás, inflação em cima de inflação, percentual em cima de percentual. E a taxa anualizada está desde outubro acima dos 4,50. Aqui em julho ficou cravado, julho de 2024, no 4,50, que é o teto da meta de inflação. A meta é 3%, com uma margem de tolerância de 1,5%. Então pode chegar a 4,5%. Ela ficou bem próxima disso nesses 4 meses aqui praticamente, e em outubro do ano passado ultrapassou essa marca e não voltou mais abaixo disso. Agora se distanciou consideravelmente no maior patamar acumulado em muito tempo, 5,48% de fato, né? Pessoal aqui do site da CNN Brasil repercute esse tópico, né? O IPCA está acumulado 2% neste ano, janeiro, fevereiro e março. Na prática, se isso aqui se mantiver nesse ritmo, pegando a média desses 3 meses, então nós vamos ter mais de 8% de inflação no ano. Meu amigo, imagina, com a taxa Selic nos níveis que nós estamos aí, né? Enfim, a expectativa aqui da Reuters era bastante similar
na verdade, cravaram, acertaram 0,56% de fato aqui, né? Então, o pessoal acertou dessa vez. Costuma ficar próximo também de maneira geral. Agora veja aqui que o grupo alimentação e bebida subiu pra caramba nesse mês. 1,17% em março. Agora para pensar, em fevereiro com aquele índice de 1,31, os alimentos já tinham subido mais 0,70. Então o preço de alimentos e bebidas está acelerando o seu crescimento. Está crescendo, aliás, em março aqui cresceu. Pessoal do Poder 360 parece que eles estão assistindo aqui os meus vídeos para explicar esse ponto aqui, né? Eu acho que foram eles que explicaram, foi a CNN que explicou, né? Enfim, um desses sites aqui explicou de fato que, na verdade, o preço está subindo, sim, está desacelerando a alta, mas continua subindo, que é um ponto que eu sempre coloco. Às vezes as manchetes dão a entender errado isso aí, mas a inflação segue em alta no Brasil. Aí, olhando os dados anualizados, então, aqui pelo gráfico do Poder 360. Aqui a gente tem um problema grande, né? A taxa anualizada aqui, ó, tá acima do teto da meta desde outubro do ano passado. E não vai cair por agora. Não vai retroceder tão cedo, porque o mês de fevereiro, que é esse aqui, deu uma sacaneada no índice. A gente só vai ter uma inflação controlada na janela de 12 meses, bem controlada, se dermos sorte, se não tiver nenhuma mudança muito brusca do cenário, só em fevereiro do ano que vem, porque vai sair do gráfico aqui de 12 meses essa comparação de fevereiro desse ano. Para quanto que isso aqui vai na próxima leitura, que agora é a leitura de abril? Falta muita água para rolar ainda, mas a gente pode fazer uma hipótese a esse respeito. Está em 5,48, vai para quanto em abril? Bem, depende da inflação de abril, obviamente, porque, voltando para o gráfico aqui da inflação, aqui, né, do Poder 360 tá mais bonitinho, só que não tem o valor de todos os meses. Não dá para saber aqui quanto que é o mês de abril. Mas veja, né, que aqui a gente tem os dados escritos. Abril teve 0,38% de inflação. Então, se abril de 2025 tiver um patamar menor do que esse, então o acumulado de 12 meses vai cair. 5,3, 5,2, não sei. Se for maior do que 0,38, então o acumulado vai seguir em alta, vai para 5,7, alguma coisa nesse sentido aí, né? Qual que vai ser a inflação de abril? Aí não tem como saber de fato, a gente está no começo do mês ainda. Mas a gente pode prever aqui com base no histórico, chutar com base no histórico, melhor dizendo, qual a probabilidade maior. A inflação fica acima de 0,38 ou abaixo de 0,38. Veja que se a gente considerar todos os meses de abril de 2024 para cá, os últimos 12 meses, a gente chega à seguinte conclusão. Em apenas 2 desses meses, aliás, 3 desses meses, a inflação ficou abaixo de 0,38. Em um mês ficou 0,38 também. Nos outros 8 meses ficou acima de 0,38. Então, o risco maior é ultrapassar isso aqui, com base no histórico, com base no que tem acontecido nos últimos meses no Brasil. Portanto, a gente pode, é um cenário razoável, imaginar que o mês de abril vai ter uma inflação um pouco mais elevada. Assim, temos que levar em consideração que volto a dizer, inflação em cima de inflação, percentual em cima de percentual. O exemplo que eu sempre dou aqui no canal, para não deixar dúvidas. Você tem um produto que custa R$10. Um ano depois, esse produto está custando R$20. Qual que foi a taxa de inflação? Usando a terminologia desse pessoal. Qual que foi a taxa de inflação? 100% em um ano. No ano seguinte, esse produto passa a ser R$30. Qual que foi a taxa de inflação nesse ano? 50%. Ah, caiu a inflação. Não. O percentual pode até ter caído, mas o total do aumento, o valor nominal do aumento foi igual. Subiu R$10 no ano, R$10 no outro. Então, veja que a inflação, o percentual, o índice, pode enganar. É bom ficar de olho nisso aí. Quando a gente fala que a inflação foi de 0,56 em março, foi uma alta de 0,56 nos preços de maneira geral, em relação ao 0,31 do mês de fevereiro. Então, é uma inflação em cima de outra que já aconteceu. É um efeito cascata
de fato. Então, pode ser que o mês de abril venha mais controlado por causa disso. A inflação está tão alta com tanta frequência que os preços teriam que subir muito para a gente ter um percentual substancial. Torço para que isso fique mais controlado, porque o Banco Central está queimando todos os seus cartuchos e não está conseguindo solucionar esse problema que, obviamente, é causado pelo desgoverno Lula. Olha aí, meu amigo, uma excelente notícia para a Argentina, derivada do recente acordo fechado entre o governo argentino com o FMI. Agora, Javier Milei, seu governo, decretou, ou vai decretar nos próximos dias, na verdade, que o fim do controle cambial para pessoas físicas finalmente chegou. Sim, na prática, o controle estará extinto finalmente. E, meu amigo, isso era algo já previsto para acontecer, uma promessa de campanha do Javier Milei, só que ninguém imaginou que fosse acontecer tão cedo. As expectativas mais otimistas apontavam para o ano que vem isso aí ser estabelecido. Olha o quanto que a economia da Argentina está se solidificando a ponto de garantir que mudanças estruturais importantes sejam feitas antes do que o previsto por todo mundo. É impressionante o que tem acontecido lá na Argentina. Mais uma excelente notícia que mostra que o país está no caminho certo. As medidas necessárias estão sendo tomadas e não foram varridas para debaixo do tapete, esquecidas. Vamos ficar com o que a gente já conseguiu e esquece o restante, já tá bom demais, já fizemos a diferença. Não, nada disso. O governo argentino segue no caminho correto, fazendo aquilo que é necessário dentro de todo o planejamento que eles já tinham estabelecido muito antes. É assim que se faz um governo sólido, estável, com propósito. É assim que se estabelece um programa econômico decente e assim que se organiza realmente a economia de um país que estava completamente bagunçado. Vamos conversar então sobre esse tema, conversar sobre os detalhes a respeito desse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Como eu sempre digo aqui, antes de eu entrar nos detalhes dessa nova decisão do governo Milei, como eu sempre digo por aqui, tem muito a se fazer na Argentina ainda. Mais do que talvez seja possível fazer em um mandato. O Milei está aceleradaço, eu sempre falo isso, ele sempre surpreende, e não importa o quanto ele surpreenda, eu sempre vou continuar sendo surpreendido, porque realmente a coisa está indo muito mais rápida do que o mais otimista dos libertários poderia esperar, mas acontece que tem muita coisa na Argentina para ser resolvida. Muitos problemas a serem superados por causa de décadas seguidas de socialismo. Isso não se corrige do dia para a noite. O que o Milei basicamente fez foi destruir a construção antiga que é completamente fadada a desmoronar que existia antes, limpou o terreno e começou a construir os alicerces agora. Vai dar tempo de construir a casa toda nesse mandato dele? Torço para que sim, mas acredito que não. Argentinos vão ter que dar mais um voto de confiança para ele, para mais um mandato, para a coisa continuar a acontecer. E os desafios são grandes. Veja aqui, por exemplo, que a inflação da Argentina foi mais elevada agora em março do que em fevereiro. Está num patamar muito mais controlado, sem sombra de dúvidas, mas foi 3,7%, sendo que em fevereiro foi 2, alguma coisa. E é o maior patamar desde agosto, se eu não me engano, né? É o maior índice desde agosto. Então, tá bastante controlado ainda, dado o histórico da Argentina, mas veja que é uma aceleração considerável aqui em relação ao mês de fevereiro. Tudo bem que principalmente aqui o setor de educação pesou mais, época de rematrícula, né? Então isso tende a não se repetir nos próximos meses, foi algo deste momento, uma necessária atualização de mensalidades, eu suponho, para cobrir toda a desvalorização da moeda dos últimos meses aí. O restante aqui, né, não subiu tão agressivamente, embora a questão aqui dos alimentos e bebidas não alcoólicas tenham pesado aqui um pouquinho também nessa história. Acontece que no acumulado de 12 meses, a inflação recuou, e recuou pra caramba, caiu para 55,9% de 80%. Aliás, estava 67 mais ou menos no mês passado, estava em 80 no começo desse ano,
Então veja que caiu para um patamar que não era visto desde 3 anos atrás, mais ou menos aqui março de 2022, um patamar muito interessante, levando-se em consideração que o Milei já chegou a ter quase 300% de inflação acumulada. Isso aqui vai continuar caindo, porque na próxima leitura, que é a referente ao mês de abril, você pode ver que tem mais ou menos uns 8% aqui de inflação. É aqui, né, no mês de cá, tô olhando no ano de cá, né? Então você pode ver que a inflação para abril está na casa dos 10%, mais ou menos. Então, provavelmente vamos ter uma inflação abaixo dos 4% em abril, fazendo com que esse índice acumulado caia mais um pouco. Então, é um desafio, uma notícia assim que lança, claro, uma certa precaução em relação à inflação, mas o cenário macro está melhorando consideravelmente e aqui temos uma excelente notícia nesse sentido. Então, lembrando, a Argentina fez um acordo recente com, esse aqui é o Luiz Caputo, ministro da Economia da Argentina. A Argentina fez um acordo com o FMI e foi um acordo bastante interessante, né? É um desembolso sem precedentes, conforme o próprio Luiz Caputo falou, porque foram praticamente aqui 20 bilhões de dólares, né? Então, desses 20 bilhões aí, 15 bilhões vão chegar logo de cara, né? Logo de momento e vão estar disponíveis imediatamente para justamente capitalizar o Banco Central da Argentina com dólares, né, com reservas internacionais. E isso aqui foi muito importante na decisão do governo argentino de flexibilizar o controle cambial para pessoas físicas. Desde 2019 havia o limite de compra aqui de 200 dólares por pessoa. Caramba, meu amigo, isso aqui é uma crueldade sem tamanho com o povo e é assumir que a moeda não vale nada, a moeda do país não vale nada. Você tem que proibir as pessoas de comprar uma moeda mais forte, porque a sua moeda é um lixo. Então, o anúncio aconteceu hoje, dia 11 de abril, o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e a partir de então desse acordo, a Argentina vai poder eliminar esse controle cambial para as pessoas físicas, né? E, inclusive aqui, a cotação do dólar vai ser liberada aqui dentro de uma faixa móvel, né, de 1.000 a 1.400 dólares. E esses limites vão crescer a uma taxa de 1% ao mês, né? Então, o que acontece aqui? A Argentina tinha antes também aqui o famoso crawling peg, que é um sistema de câmbio em que a moeda é desvalorizada ou ajustada pelo governo de forma gradual, né, em pequenas doses. Isso aqui foi adotado pelo governo Milei com uma flutuação aí no limite de 2% ao mês. Então, na prática, né, de acordo com o que foi mudado aqui, para valer, como é que vai funcionar isso? Os argentinos vão poder trocar os pesos deles por dólares sem um limite, de fato, né, e por um valor que vai ficar muito próximo, provavelmente, se não igual ao dólar blue, que é o câmbio paralelo, que é o que realmente conta no final da história, né? Lembrando que lá em 2019, né, o governo argentino mudou a regra de compra de dólares, porque antes o argentino podia comprar 10 mil dólares por mês, uma grana considerável, né, sem sombra de dúvidas, e caiu para 200 dólares, ou seja, o governo estava desesperado com o que estava acontecendo em matéria de fuga de capitais, adotou essa medida que durou até agora, então, né? E é o que eu falei, era um compromisso do governo do Javier Milei assumir essa proposta e adotar essa medida logo de cara. Só que ninguém sabia quanto tempo que iria demorar, porque você tem que fazer uma estabilização econômica suficiente para adotar essa medida e evitar uma quebradeira geral na economia. O pessoal estava projetando 2026, ninguém acreditou que isso iria acontecer tão rápido assim, né? Então, o Luiz Caputo aqui falou que há 8 meses atrás o governo já sabia qual seria o esquema de taxa de câmbio que seria adotado, portanto, então o governo da Argentina está bastante seguro nesse sentido e está realmente estabelecendo, né, um patamar seguro para iniciar essa nova alteração, esse novo modelo de negociação de dólares com muito mais liberdade de maneira geral, né? Então veja aqui que o dólar blue está cotado na faixa de 1.341 pesos,
Não dá para saber 100%, porque isso aqui é algo bastante variável e é informal, você não tem um patamar certinho para medir isso, mas é o que o pessoal está prevendo de maneira geral aqui, né? Inclusive aqui, o governo vai eliminar a cobrança de impostos sobre operações de compra de dólares no mercado oficial, né, que agora não vai ser limitado e etc. Os impostos vão continuar valendo só para gastos com cartão no exterior e também gastos com turismo, né? Realmente, inclusive aqui, o Luiz Caputo aponta para um fato inegável, que é acabar com o controle cambial no contexto atual da Argentina, né, um contexto de ordem fiscal, que é extremamente atrativo para investimentos, vai atrair ainda mais grana de fora, porque você vai poder livremente negociar dentro da Argentina a moeda que você quiser. Leva o seu dinheiro para lá, transforma em pesos para investir. Quando você tiver lucro, você transforma isso em dólares, leva para onde você quiser, gerando renda, gerando emprego, movimentando a economia nesse meio tempo. Mais uma vitória do governo Javier Milei, sem dúvidas, e mais um atestado de que sim, eles têm um plano bem estabelecido e estão fazendo tudo o que eles podem para realmente concretizar esse plano e estão tendo muito sucesso. E aí, meu amigo, voltamos ao novo normal do Brasil. O novo normal do Brasil é previsão de recessão, é claro, isso aí é o padrão. Quem acreditou que o Brasil ia dar a volta por cima do ponto de vista econômico com o governo Lula, iria surfar no tarifaço, ia se dar bem no tarifaço do Donald Trump, quem acreditou nisso precisa conhecer mais o Brasil, olhar o histórico do Brasil. Bem, o pessoal do JP Morgan agora prevê recessão para o Brasil no segundo semestre. E não é o primeiro banco que faz isso, não. Bancos aqui do Brasil já previram esse cenário também. Recessão técnica ainda este ano. Se segundo e terceiro trimestres, ou terceiro e quarto, é o que realmente fica na dúvida. Mas que vai ter recessão em 2025... é uma certeza para muita gente. JP Morgan pinta agora esse cenário como sendo o cenário base, o cenário provável para o Brasil, principalmente agora com a piora das expectativas quanto à economia global, de forma mundial. Aí o Brasil, é claro, não está preparado para lidar com uma crise e tende a se ferrar bonito nessa história. Nenhuma novidade aí, é o padrão do Brasil. É o que a gente já se acostumou a ter, principalmente com o PT no poder. Então vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, é uma nova análise feita pelo pessoal do JP Morgan, bancão internacional, enfim, que faz projeções para o mundo todo, tem investimentos em vários países, e o que foi projetado aqui para eles é o seguinte: uma recessão superficial, ou seja, não vai ser uma catástrofe completa para a economia brasileira, mas é uma recessão. Lembrando que recessão técnica significa 2 trimestres consecutivos de queda na economia. Então, você pode ter recessão técnica dentro de um ano e ainda ter um PIB em crescimento naquele ano. Depende dos trimestres analisados num conjunto. Então, se você tem 2 trimestres de crescimento e 2 trimestres seguidos de queda, você tem recessão técnica naquele ano e pode vir a ter um PIB positivo, que é a expectativa do JP Morgan. Então, veja que reduziram a expectativa, já não estava grandes coisas, agora está pior. Então, para 2025, havia uma previsão por parte deles de 2,2% de crescimento do PIB, muito menor do que no ano passado, sem dúvidas. Agora isso caiu para 1,9%, no perigoso cenário abaixo de 2 pontos percentuais, que é um problema sob vários aspectos. Eu já vou explicar esses números aqui do PIB, por que são problemáticos. E para 2026, que a previsão era um patético 1,5%, agora caiu para um pavoroso 1,2%. Está andando de lado a economia. Ah não, mas está crescendo ainda, está crescendo devagar, mas está crescendo. Só que o Brasil tem uma característica que, ok, é partilhada com outros países também, mas no Brasil é muito forte e nós estamos mais habituados à realidade brasileira, que é a característica de ter o PIB movido por gasto estatal. O pessoal fala que o PIB potencial do Brasil é 2 pontos percentuais, isso num cenário em que a economia estava crescendo, aí o PIB, né,
estava crescendo 3,5%. Ou seja, na melhor das hipóteses, a economia real cresceu 2 pontos percentuais. E o Estado, com sua gastança, com sua expansão fiscal, puxou mais 1,5 pontos nessa história aí. Se é que a economia chegou a crescer 2% mesmo, a economia real. Agora imagina que o PIB total vai crescer 1,9% este ano, 1,2% no ano que vem. No ano passado, expansão fiscal, então, no melhor dos cenários, o gasto estatal puxou 1,5% do PIB. Quanto que vai sobrar para a economia real nesse cenário aqui, com o governo gastando mais ou menos a mesma coisa que ele tem gastado? Se é que não vai piorar ainda, que é bem provável que piore. Ano eleitoral ano que vem, meu amigo. Pré-ano eleitoral 2025. Então, se você olhar esses números, provavelmente não tem crescimento nenhum real na economia. É só o Estado gastando dinheiro e fingindo que a coisa está melhorando. Para quando que vai ser essa recessão esperada aqui pelo JP Morgan? Em algum momento do segundo semestre. Se vai ser já medida no terceiro trimestre ou no quarto, bem, em breve nós saberemos, né? Agora, eles têm, claro, levam em consideração a questão da expansão fiscal por parte do governo, né? Isso é normal que se faça essa previsão, sem sombra de dúvidas. Então, o banco, aqui o JP Morgan, diz que, embora o espaço para expansão fiscal seja limitado, novos estímulos não estão descartados. Eles têm que olhar um pouquinho mais para o Brasil, porque não tem espaço limitado para expansão fiscal. Não tem, porque o STF pode permitir isso aqui a hora que ele quiser. Então, o governo Lula vai gastar sim mais dinheiro, porque o STF vai dar um jeito de liberar isso aí, como deu no ano passado, como deu com a questão dos precatórios. A cada ano do governo Lula, veja, tem um presentinho do STF para expansão fiscal. Isso vai ser levado em conta. O Tribunal de Contas da União não recomendou um crime de responsabilidade fiscal para o governo Lula com o negócio do pé de meia. Meu amigo, é daí para baixo. Então, claro que tem espaço para expansão fiscal no Brasil, no momento em que já temos uma dívida que cresce R$1 trilhão a cada 12 meses. Qualquer pé de meia, qualquer precatório, qualquer plano que o governo crie aí, né, esse negócio da conta de energia, qualquer mudança nesse sentido é um impacto muito grande no cômputo geral, piora muito a situação brasileira, né? Então, o pessoal do JP Morgan, obviamente, afirma que o Brasil acaba sendo muito impactado pela incerteza externa também, né? Eles pintam uma probabilidade de 60% de recessão global, então eles estão trabalhando fortemente com esse cenário de que as coisas vão piorar, inclusive o PIB dos Estados Unidos vai crescer menos. Só que nesse cenário, meu amigo, quem está menos preparado leva mais ferro. Então, para a economia brasileira, eles previam um pouso suave, né? A economia desacelerando levemente, inclusive fazendo com que, dessa forma, a taxa de juros fosse caindo para se acomodar a esse novo cenário de desaceleração econômica. Então, obviamente, a partir daí, você tem uma piora de cenário. Não vai ser um pouso suave da economia brasileira, se é que algum dia isso aconteceu no Brasil. Nunca vi galinha posando suavemente, né? Então, se estamos vivendo um voo da galinha de novo, é esperado que a galinha caia de cara no chão, simplesmente. Então, o JP Morgan prevê aqui que há um impacto aqui, né, de 0,3 pontos percentuais no PIB do Brasil na questão das tarifas, diretamente pelas tarifas, né? Agora, eles acreditam que possa haver algum tipo de benefício em contrapartida, só que no cômputo geral vai haver uma perda significativa da tração econômica no Brasil, ao que tudo indica, né? Inclusive, eles preveem que o déficit vai ser na casa de 0,8% do PIB este ano. Obviamente, uma coisa muito relevante em matéria de equilíbrio fiscal, né? De acordo com o JP Morgan, nós temos no Brasil um ambiente econômico desafiador para os próximos anos, e principalmente porque a bagunça interna impede que o Brasil enfrente uma crise de uma maneira mais sólida. O que vai acontecer realmente é que
nós vamos acabar sofrendo bastante com o impacto de qualquer coisa que aconteça lá fora, porque aqui no Brasil a bagunça está lançada. Meu amigo, a Petrobras segue em declínio do governo Lula. Quem poderia imaginar que o Lula faria isso de novo com a empresa? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Porque agora a Petrobras atingiu o pior nível em 2 anos na Bolsa de Valores, teve uma correção para cima hoje, dia 11 de abril, dia que eu estou gravando esse vídeo, deu um respiro, portanto, mas isso não muda o fato de que, especialmente em 2025, a empresa está perdendo muito do seu valor de mercado. Sim, tem uma razão externa para que isso aconteça, mais notadamente o preço do barril de petróleo, que está muito barato na comparação com o que estava há pouco tempo atrás, o que faz, obviamente, a expectativa de lucro da empresa cair bastante, o que puxa o valor de mercado para baixo. É natural que isso aconteça, só que uma série de outros problemas estruturais também cobram o seu preço da Petrobras e acabam se destacando quando nos encontramos diante de um cenário externo bastante complicado. Vamos conversar então sobre este tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, qual é o cenário aqui da Petrobras em matéria de ações? O pessoal da Veja coloca aqui que o valor de mercado da empresa chegou ao menor patamar desde 2023. Na verdade, aqui, uma queda, eles gravaram um pouco mais cedo, estava caindo 1% as ações da empresa, mas depois ela se recuperou no decorrer do pregão de hoje. Então, mais ou menos meio-dia, as ações da Petrobras estavam sendo negociadas a R$30, né? Eu não sei se a Petri 3, que eles estão olhando aqui, eu separei para a gente ver, tá em R$33 aqui. Então, na verdade, chegou ao patamar de 32, a Petri 3, né? Esse ticker aqui chegou na faixa de R$32 no decorrer do dia de hoje, abaixo dos 33, portanto, mas teve uma recuperação no decorrer do dia, subiu quase 2%. Mesmo se aplica também a Petri 4, né? Que chegou à faixa dos R$30 mesmo aqui, acabou se recuperando depois, né? Agora, isso aqui é o dia de hoje. O problema é o seguinte, se você pegar 5 dias para trás, você vai ver o quanto que as ações caíram, né? Consideravelmente, mais de 6% em apenas uma semana. 5 dias atrás, segunda-feira, o início desta semana. Então veja o patamar terrível que essas ações chegaram, sendo que elas caíram bastante hoje. Deu uma recuperaçãozinha, mas chegou a afundar mais do que isso no decorrer desta semana. E no ano, meu amigo, as ações estão caindo cerca de 13%, sendo que a Petri 3 está caindo aí cerca de 16% no decorrer deste ano de 2025. Então, sim, em valor de mercado, a Petrobras está derretendo. E é claro que a questão do preço do barril do combustível, do petróleo, né, impacta muito nisso. Veja aqui que o barril tipo Brent está sendo vendido a $63, que é um dos menores valores desde a pandemia, desde 2020. Obviamente, mais uma reação do mercado internacional ao tarifaço do Donald Trump. Então, inclusive, questões de risco são muito levadas em consideração. Se houver uma desaceleração da atividade econômica, o petróleo vai ser menos demandado. Então, isso acaba fazendo com que as expectativas impactem já no preço, derrubando o preço frente a uma oferta que está elevada em relação às perspectivas. Tudo uma questão de expectativa para os próximos meses. Inclusive, né, o preço da gasolina no Brasil está acima do PPI, preço de paridade internacional. Acredite ou não, estamos nesse patamar. Seria a hora, aí que está o grande ponto, seria a hora da Petrobras ter lucros mais elevados, mantendo os preços nesse patamar. Numa lógica, nesse sentido, seria hora de comprar as ações da Petrobras. Eram para essas ações estarem subindo. Qual que é o problema nessa história, né? O primeiro ponto aqui a se considerar é que dificilmente nós veremos a Petrobras mantendo esse preço. Já tem notícias aqui circulando de que aquele corte que foi feito lá em fevereiro ou março, né? Acho que foi em março, ainda não chegou completamente
aos postos de combustíveis, porque, né, a Petrobras projetou uma queda de 0,15% no diesel e só chegou 0,09%, praticamente nada. Essa é a verdade. O que pode levar a entender que, em breve, em não muito tempo, a Petrobras vai fazer mais cortes para compensar isso aqui, para fazer chegar ao consumidor final num patamar mais elevado. Então, ela não vai desfrutar da paridade positiva, né? A falta de paridade no sentido positivo do preço, que é o que nós estamos vendo agora. Mas o problema não para aí. Me enrolei todo aqui. Pois bem, né? Qual é a questão? Aqui, me embolei todo agora. Bagunça para tomar minha aguinha, né? Qual que é o ponto aqui principal? Essa história de preço de paridade internacional não ser mais levada em consideração, que é o abrasileiramento dos preços, a lógica por trás disso é: o preço do barril de petróleo está alto, a Petrobras mantém um preço baixo, arca com prejuízo. O preço do barril de petróleo cai, a Petrobras mantém o barril de petróleo, o preço do combustível elevado acima do barril de petróleo, da paridade internacional, para ter lucro e compensar o prejuízo anterior. Seria a hora de fazer isso e lucrar, ter um acréscimo de caixa para compensar o caixa queimado e o prejuízo do último trimestre do ano passado. Mas isso não aconteceu até o momento. Está acontecendo levemente, mas tudo indica que não vai ser mantido, porque o governo Lula precisa baixar o preço dos combustíveis na marra para melhorar a aparência política do Lula frente ao povo, frente aos caminhoneiros, enfim, aos grupos interessados nessa história. E o grande problema realmente está aí da Petrobras. Todo mundo está apanhando nessa onda dos tarifaços do Donald Trump, nesse caos econômico que se instaurou ao redor do mundo, beleza. Mas muito em breve os mercados vão se adequar, vão se adaptar e as coisas estarão mais controladas. O problema da Petrobras, contudo, não é de agora, não é de momento. Veja, conforme eu falei, que a queda anual da Petrobras está muito elevada. Se você considerar desde janeiro para cá, esse baque está muito aprofundado. E ele teve aqui um baque maior, né, no finalzinho de fevereiro para o começo de março. Por quê? Isso aconteceu quando a Petrobras anunciou o seu prejuízo do ano passado, que não tem nada do final do ano passado, do último trimestre, que não tem absolutamente nada a ver com Donald Trump e com tarifaço. É um problema da política econômica da Petrobras, da forma como a economia tem sido tratada pela atual gestão, pela senhora Magda Chambriard, sob os auspícios do senhor Lula, que é quem botou ela ali e que realmente é o grande interessado em manipular o preço dos combustíveis e fazer uma série de investimentos falidos, sabe-se lá por qual motivo, por interesses políticos e escusos, naturalmente. Então, há uma leitura realista do mercado a esse respeito. O cenário não está favorável e é o que eu digo sempre aqui no meu canal. Cenários externos desfavoráveis são incontroláveis. Você não consegue prever com exatidão que isso vai acontecer, você não consegue mensurar o dano que isso vai te causar, quanto tempo que vai durar, qual vai ser a reação dos mercados. Não dá para prever isso aí. Alguém previu o que está acontecendo agora? Alguém previu os movimentos do Donald Trump? Ninguém previu isso aí. Todo mundo levou ferro nessa história. Então, você não consegue prever o que vai acontecer lá fora. O que você consegue fazer é se preparar para lidar com tempestades, para lidar com situações mais críticas, mais caóticas. É criar uma resistência dentro da sua estrutura econômica para lidar com esses momentos. Coisa que a Petrobras não fez, obviamente. Ela poderia ter se estabelecido, mantido o patamar, os padrões lá do governo Bolsonaro de enxugar a empresa para focar nas atividades realmente lucrativas. Chegar nesse ano com um lucro gordo do ano passado, que dava para ter lucrado muito mais em 2024. Justamente para ter um caixa forte para lidar com uma crise agora. Isso seria levado em consideração, a empresa com um caixa robusto para enfrentar qualquer paulada que viesse lá de fora com muito mais tranquilidade. Cairia? Com certeza, mas não desabaria como está acontecendo. Qual que é o problema? A empresa queimou caixa em momentos de bonança, o barril do petróleo lá em cima e a empresa vendendo combustível barato aqui no Brasil, perdendo essa oportunidade de ouro de se estabilizar e formar um caixa robusto, gastando dinheiro, desperdiçando com
negócio de fábrica de fertilizante, refinaria de corrupção e essas coisas. E agora a Petrobras não tem condições de mostrar para o mercado que está apta a lidar com esse momento crítico, esse momento caótico. Ela poderia manter os preços elevados ainda aqui no Brasil, dentro do abrasileiramento de preços, para recompor o seu caixa e ter algum respiro. Mas você acha que o Lula vai permitir que isso aconteça? Ele vai forçar um corte no preço dos combustíveis sem sombra de dúvidas para melhorar o seu capital político. E aí, meu amigo, quem vai piorar é a Petrobras. Meu amigo, ninguém sabe para onde que a economia mundial, a economia norte-americana, qualquer uma, ninguém sabe para onde as coisas estão indo. Essa é a verdade. Eu vivo falando aqui no canal de cenários diferentes, dizendo que pode ser A ou pode ser B, e todo mundo discorda de mim o tempo todo aí nos comentários. Façam isso, por favor. Eu gosto do debate, gosto da participação de vocês. Comentem mesmo se eu tô certo ou errado. Mas para você ter uma ideia a respeito de quanto o pessoal realmente não sabe para onde que as coisas vão caminhar. O senhor Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, falou que os Estados Unidos estão muito perto da recessão ou já estão em recessão. Não estou nem projetando um cenário futuro, um cenário base, não. Falaram, ou já está na recessão ou está pertinho, está na porta da recessão. Ao mesmo tempo que o pessoal do Bank of America falou que o risco de recessão nos Estados Unidos diminuíram. Não pouquinho, não razoavelmente, diminuíram substancialmente, ou seja, praticamente afastando o risco de recessão lá na terra do tio Sam. E aí me diz, quem que tá certo nessa história? Não parece que o pessoal tá chutando? Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Começando pelo cenário ruim. O Larry Fink, que é o cara da BlackRock, aquele master fundo de investimentos, aquela empresa gigantesca que tem negócios de um monte de coisa aí. Enfim, ele falou hoje, sexta-feira, dia 11, que os Estados Unidos estão muito perto, se não já em uma recessão. Essa é a visão, a análise dele em relação ao turbilhão econômico que nós estamos vivenciando por causa das tarifas apresentadas pelo Donald Trump, depois suspensas por ele, aquela coisa bastante duvidosa. Então ele estava dando uma entrevista para a CNBC e ele afirmou o seguinte, que o cenário atual é marcado por desaceleração generalizada e falta de previsibilidade. Então, dois pontos aqui que ele cita. A desaceleração não é culpa do Donald Trump, que está no mandato aí há 4 meses, não, 3 meses, né? O cara está indo para 3 meses de mandato ainda. Então a economia norte-americana já dava sinais de cansaço há um bom tempo. É culpa dos governos anteriores, aí, ou do próprio Trump lá atrás, e principalmente do Joe Biden na sequência. Então não é culpa do atual governo diretamente esse cenário, embora se possa dizer que o Trump não esteja fazendo nada para evitar essa catástrofe, melhorar esse cenário. Agora a questão da imprevisibilidade realmente é algo notável, algo substancial. E ele falou aqui, o Larry Fink, inclusive, que essa pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas por parte dos Estados Unidos aumenta ainda mais a incerteza. Isso mantém essa incerteza por mais tempo, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois de 90 dias e ninguém sabe se leva a sério ou não os anúncios feitos pelo governo, porque num dia é tarifa elevada para todo mundo lá nos patamares gigantescos, no dia seguinte é suspensão de tarifa para todo mundo. E aí, como você prevê alguma coisa economicamente num cenário como esse? Realmente é uma coisa assim, bastante questionável. A BlackRock aqui teve um resultado muito positivo no primeiro trimestre, teve um lucro aqui ajustado por ação de 11,30, muito maior aqui do que os 10,14 previstos anteriormente, só que a receita ficou um pouco abaixo do consenso, que era 5,34 bilhões, caiu para 5,28 bilhões, né? Ainda assim, uma coisa considerável, uma empresa que tem quase 12 trilhões de dólares sob gestão, né? 84 bilhões a mais só nesse primeiro trimestre em matéria de captação de recursos, né? Também aqui, o Larry Fink falou
que as tarifas que o Donald Trump apresentou no começo desse mês de abril foram além de tudo que ele poderia imaginar em 49 anos de carreira. Ou seja, ele nunca viu nada parecido e nunca pensou que isso pudesse acontecer em algum momento. Foi uma grande surpresa para ele, sem sombra de dúvidas. E ele criticou aqui também, inclusive, a oscilação do mercado, porque isso aí acaba deteriorando bastante o valor das ações, inclusive aqui ele falando que isso afeta pessoas comuns, os planos de aposentadoria e etc. Né? Esse é o cenário, então, negativo, o cenário de previsão de uma recessão iminente, que ou já começou ou vai começar muito em breve. Vamos falar do outro cenário agora. Então, passando para o Bank of America, que fez aqui a sua previsão também agora, nesse mesmo contexto, saiu hoje também essa notícia aqui, falando o seguinte, né, que a decisão, justamente a decisão criticada pelo Larry Fink pela imprevisibilidade de adiar essas tarifas, a maior parte delas pelo menos, pode ajudar a reduzir o risco da economia entrar em um período de inflação elevada e crescimento fraco, que é o tal período de estagflação. A estagflação não é recessão ainda, a recessão é queda econômica, contração econômica. Estagflação é crescimento nenhum ou crescimento muito moderado. Então, o que eles estão prevendo aqui é que talvez o cenário seja melhor do que esse ainda, de baixo crescimento. O Larry Fink está prevendo o cenário de contração, de resultado negativo. O pessoal do Bank of America aqui, por sua vez, está dizendo que, na verdade, o risco da economia entrar em estagflação foi reduzido por causa dessa medida do Donald Trump. E, inclusive, o banco afirmou que as chances da economia norte-americana entrar em recessão diminuíram substancialmente. Então, é uma coisa que caiu bastante. Não está afastado por completo esse risco, não é impossível, não é um cenário sequer improvável, mas um cenário que deixou de ser o cenário principal. O cenário base, conforme eles chamam, se tornou um cenário mais improvável dentro desse modelo aqui. É o cenário pessimista dentro de uma lista de vários cenários, né? Agora, o pessoal do Bank of America ainda assim questiona, né, tem um certo ceticismo a respeito de se os planos do Donald Trump orçamentários vão ser compensados pela receita advinda dessa guerra política comercial aí, né? Então seria, em tese, as tarifas cobradas de outros países iriam bancar a economia dos Estados Unidos do ponto de vista do orçamento federal, para equilibrar as contas e evitar a expansão da dívida pública. E convenhamos aí, né, meu amigo, convenhamos que é difícil você afirmar categoricamente, peremptoriamente, que o governo vai conseguir auferir tarifas nesse sentido para compensar qualquer rombo fiscal que venha a ser medido. É coisa típica do Haddad falar aqui no Brasil. Não, vamos ter a renúncia fiscal por causa do imposto de renda, mas a gente vai ter uma compensação com o imposto sobre grandes fortunas. Cara, quem acredita que isso vai compensar de fato? Então, realmente, é algo que não dá para prever dessa forma aqui, né? O Bank of America fala que eles não veem as tarifas como uma fonte confiável de receita. Obviamente, não são uma fonte confiável de receita de fato aqui, né? Então, o pessoal acredita aqui que a taxa tarifária efetiva dos Estados Unidos ficaria substancialmente abaixo de 25% no final das contas. Ninguém sabe para onde que isso vai, é a verdade, mas a expectativa deles é que a coisa fique mais controlada no sentido de ter uma tarifa geral de 25%, né? Isso seria uma boa notícia para a economia norte-americana, de acordo com eles, no curto prazo, porque assim ela seria menos estagflacionária. Seria um pouco ainda, mas menos do que originalmente previsto. Então veja que o pessoal do Bank of America tem uma visão muito mais otimista desse cenário. Recessão afastada, não impossível, mas um cenário menos provável. E a estagflação, que seria quase uma certeza, quase um prêmio de consolação na comparação com o cenário de recessão de fato, a estagflação pode até ser atenuada pelas políticas econômicas adotadas pelo Donald Trump. E aí, quem que tá certo nessa história, meu amigo? BlackRock e o senhor Larry Fink ou o pessoal do Bank of America?
Quem que tem mais razão nesse caso? E eu vou falar minha opinião para você. Para mim, ambos estão especulando dentro das possibilidades, com cenários que são plausíveis, não tem ninguém falando loucura, insanidade aqui, mas é o que eu tratei em outros vídeos sobre o assunto aqui no canal. Nós nunca vimos nada parecido com isso na história recente econômica. O Larry Fink falou que ele próprio nunca viu isso em 49 anos de carreira. Então é uma novidade muito grande para alguém cravar exatamente o que vai acontecer. Os cenários são múltiplos e o pessoal está fazendo as suas apostas. Qual é a sua aposta nesse caso? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.